barreira e foi abraçar o neto, teve muitos que não conseguiram abraçar. E aí, como é que fica? Como é que trabalha essa alma agora, ao longo da vida? Como é que arruma isso? A ciência não arruma. A ciência não consegue arrumar isso. Porque em muitos casos a pessoa vai permanecer com essa situação para ser administrado por ela e por quem convive com ela. Eu trouxe uma palavra sempre com o desejo de trazer ao nosso coração algo para nos manter vivo, não é? Foi a frase que Deus colocou no meu coração. Eu falo sempre para os líderes, para os diáconos, para os obreiros, que nós precisamos nos manter vivos. E para manter vivo, a gente precisa nutrir algumas áreas da nossa alma e do nosso espírito. A gente precisa de nutrição. O pastor Leonardo estava falando da videira verdadeira, e ele disse que Jesus frisou muito bem da videira verdadeira, porque existem videiras falsas, que podem levar nutrientes ruins. Estamos cheios de videiras falsas, estamos cheios de coisas falsas sendo comunicadas, venenos sendo inoculado em toda a mídia, em toda a sociedade, e muitas pessoas têm se alimentado, a sua vida como um galho tem se alimentado dessas videiras falsas, e tem não levado nutrição, tem levado morte, e cabe a cada um de nós nos manter vivos, mas preso à videira verdadeira. Quem pode dizer amém? E a videira verdadeira é Cristo, irmãos. Aí quando o pastor Leonardo falou assim, lição de casa, veja quantas vezes Jesus fala para você permanecer nele. Parece até que foi uma redundância, um bater na mesma tecla, né? O bater na mesma tecla tem um sentido, talvez humano, secular, de que algo que não tem muito efeito, está batendo na mesma tecla. Mas no sentido da palavra de Deus, quando manda repetir, é porque tem algo importante. Se ele diz para permanecer, porque se você não permanecer, você morre. Você morre. Então a gente tem se esforçado, a gente aí, os pastores da igreja, aqueles que sobem nesse púlpito, para manter a igreja viva, nesse tempo tão difícil, nesse tempo de coisas negativas, e que as coisas negativas têm levado as pessoas para a caverna. Eu vou falar de Elias. Se Elias, um homem que era igual a nós, a Bíblia diz, Tiago diz, que Elias era um homem igual a nós, que ele orou, não é? E Deus parou a chuva e o orvalho, depois ele orou, né? Tiago só fala esses dois aspectos, da sua oração inicial, da sua oração final, não conta detalhes, mas tem um detalhe muito importante, que diz que ele era humano. Estamos entre uma igreja que também é humana, nesta manhã. Você é humano, nós somos humanos, sujeito a um monte de coisas, suscetível, frágil, pés de barro, não é? E lembro logo do Salmo 103, que ele diz, como um pai ama seu filho e se compadece, assim o Senhor se compadece de cada um de nós, porque Ele sabe da nossa estrutura, que somos o quê? Pó. Salmo 103, versos 13 e 14, respectivamente. Eu quero, antes de ler o texto sagrado, gostaria de orar com você. Fique de pé, estenda suas mãos para cá, para o púlpito, e deseje nesta manhã que a mensagem alcance você. Alcance você e alcance além de você, para que o nome de Deus seja glorificado e você esteja cada vez mais vivo. Cada vez mais vivo. Comece a orar, estenda suas mãos para cá e diga, Senhor, que esta palavra venha de encontro, venha me levantar, venha me trazer vida para cada um de nós. Pai querido, eu me exponho nesta hora à intercessão da igreja,
a igreja que está aqui, Senhor, a igreja que está em casa, Senhor, a igreja que tem fome e tem sede, almas sedentas, Senhor, de ouvir uma palavra, de receber o pão espiritual de cada dia, o pão nosso de cada dia. Senhor, serve para nós esse pão, o pão que não perece. Ensina-nos, Senhor, a trabalharmos, a sermos diligentes para buscar esse pão que não perece, esse pão, Senhor, que quando nós nos alimentamos dele, nós temos a promessa da vida eterna. Por isso, Pai, eu tomo em tuas mãos, eu recebo a oração da igreja, Senhor, eu recebo a intercessão da igreja, e te peço, Senhor, que esta mensagem, assim como todas as mensagens que sair desse púlpito, Senhor, leve vida, Senhor, leve despertamento para a tua igreja, leve despertamento para aqui e agora, para além do aqui e agora, para aqueles que estão em casa, que recebam esta palavra de vida, recebam a palavra de vida, e se coloque de pé, como um exército numeroso de soldados arregimentados pelo nosso grande general, que é Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua igreja, porque a tua palavra são espírito e são vida. Pai, eu oro junto com cada um deles, para que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra alcance, Senhor, a cada um de nós, e alcance além de cada um de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. O nosso texto que vamos ler, se você puder continuar um pouquinho de pé, é Tiago 5, primeiramente, e depois a gente lê 1 de Reis 19, onde está o nosso texto argumentativo. Tiago 5, 17, 18, está aí no finalzinho da sua Bíblia, na última folhinha aí, do Evangelho de São Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, verso 18, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos, Agora, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e está aqui, de maneira surpreendente, Deus está falando aqui do seu servo. As Escrituras não ocultam os altos e baixos daqueles que são teus filhos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, e disse-lhes: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa,
e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, da mesma maneira no verso 9: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Pode tomar o seu lugar, queridos. As Escrituras não ocultam os altos e baixos na vida daqueles que foram tremendamente usados por Deus. E eu quero, assim, contando com a graça do Senhor, fazer uma síntese da vida de Elias. Não é um homem que nasceu numa cidade, num município, talvez num lugarejo chamado Tisbe, ou Tisbé. E esse homem que nasceu nesse lugar que não tinha, de repente, não tinha nem sido colocado no mapa, esse homem que entra na história de Israel num momento difícil. Se você estudar um pouco e ler a história de Israel, você sabe que depois de Salomão, os reinos foram divididos. Nós vimos isso ano passado no nosso estudo dominical ali, através do nosso professor, pastor Moisés, quando ele contou essas histórias assim com muita propriedade, em que os reinos foram divididos, ficaram duas tribos, não é? Ali, duas tribos ficaram ali em Jerusalém, e 10 tribos foram para o norte, lá para formar outro grupo de pessoas. E nós sabemos que essa divisão, claro que não foi uma divisão que agradou a Deus, mas foi permitida por Deus, não é? E esse pessoal dividido assim, criou lá o reino do norte, o reino de Israel, que foi um reino terrível. E eles passaram por muitas coisas terríveis, e justamente nesse período de Israel, que Israel está totalmente afastado, totalmente apostatado, totalmente desviado da vida com Deus, é nesse momento que Deus levanta um homem desconhecido, que não tinha fama nenhuma, e inclusive a figura de Elias era uma figura grotesca, se você fosse olhar, porque as suas vestimentas eram vestimentas rústicas, de pele de animais, não é? E barbudo, cabeludo, deve ser realmente uma figura bastante difícil, e é essa figura que entra no palácio do rei Herodes, no palácio do rei Acabe.
essa figura, assim, difícil até de caracterizar, ele entra no palácio de Acabe, um dos reis mais perversos, um dos reis mais perversos. Diz a Bíblia que, se não fosse ainda, somando-se a toda a sua perversidade, todos os seus desvios, ele se casou com uma princesa dos demônios, Jezabel, que era filha lá de um país lá totalmente, que serviam a deuses malignos. Então ele casa com Jezabel, aí a coisa complica mais ainda. E essa mulher cria, dentro de Israel, ela cria os seus altares, e obriga ele a criar altares. E é nesse panorama do povo totalmente apostatado, totalmente desviado, é nesse panorama que Deus planeja um juízo sobre Israel. E esse juízo sobre Israel, justamente com a finalidade não de matá-los, mas de despertá-los, trazer eles ao bom senso, trazer eles a uma coerência, fazer com que eles se lembrassem a sua origem. É muito interessante que a gente lembre nossas origens. Às vezes a pessoa quer esquecer o passado, tem passado que precisa ser esquecido mesmo, mas tem coisas que precisam ser lembradas. A importância de você lembrar, principalmente dos feitos de Deus na vida de cada um de nós. E Elias entra ali em 1 de Reis 17, vou só fazer o comentário. 1 de Reis 17, ele entra ali e declara juízo. E o juízo qual é? Não ia chover mais, nem orvalho ia cair. E diz a Bíblia que ele declara isso lá dentro do palácio de Acabe, num confronto muito direto, sozinho, só Elias. Ele vai diante de Acabe e diz: olha, segundo a palavra que Deus colocou nos meus lábios, não vai chover, e também nem orvalho vai cair. E Deus fala para ele: saia daí, foge, vai lá para o riacho de Querite. E Elias vai para um riacho, um filetezinho de água, e diz a Bíblia que Elias é sustentado ali naquele riacho, tomando água por algum tempo ali, e diz que aqueles animais que não são muito bem-vindos, os corvos, a gente chama de urubu, não é? Mas eram os corvos, os urubus daquela época, levavam carne para Elias. Todos os dias levava almoço e jantar para Elias ali naquele riacho. Não é? Os animais que eram comandados pelo próprio Senhor levavam alimento para Elias. Ele ficou ali, mas o riacho também seca. E ali estava começando um treinamento com um profeta que ninguém nem conhecia. Ninguém nunca viu falar de Elias. E ali começa o seu treinamento ali no riacho de Querite. Ficou ali escondidinho porque Acabe queria matá-lo. E claro que Jezabel também. Mas ele fica ali oculto naquele riacho ali, bebendo água da fonte, recebendo o seu manjar levado por corvos. E diz que o riacho seca. E Deus manda ele procurar uma viúva. E uma viúva estrangeira, de Sarepta. E quando ele encontra essa viúva, era uma viúva que estava prestes para morrer. Todos nós já ouvimos quantas mensagens, quantas reflexões nós já ouvimos falando dessa viúva de Sarepta, que só tinha um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Elias se encontra com essa mulher e diz: olha, Deus mandou te dizer para você fazer para mim, primeiro um bolinho para mim, e depois você faz para você e seu filho, porque segundo a palavra de Deus, a farinha não vai faltar nem o azeite. E interessante que a mulher acreditou, não é? A importância de você acreditar em Deus, isso faz parte de fé. E a mulher acreditou, e diz a Bíblia que eles comeram muitos e muitos anos ali. Todo dia aquela farinha chegava e aquele azeite chegava para alimentar. Agora, diante destas provas, são testes da nossa fé. O profeta estava sendo testado porque havia algo muito maior. Havia algo muito maior. A vida de cada um de nós, existe um propósito em nossa vida, propósitos muito maiores, que nós precisamos ser treinados para que possamos chegar a esses propósitos. Assim estava na vida de Elias. E diz a Bíblia que esta mulher tinha um filho, e o filho morre. E você não vê em toda a Bíblia
falar de ressurreição, mas ali você vê o profeta, não é? Orando a Deus, porque a mulher vai cobrá-lo, dizer: profeta, você veio aqui para trazer a minha vida de pecado, para cair como uma maldição sobre o meu filho? Ele vai: traga seu filho aqui para o meu quarto. E deixou lá, e ele orou pela criança, clamou a Deus, e Deus ressuscita aquela criança, ele pega nos braços e devolve para sua mãe. E depois dessa ressurreição, Elias vai, Deus manda ele se apresentar a Acabe, se apresentar a Israel. E diz a Bíblia que ele se apresenta a Israel e manda reunir todo Israel no Monte Carmelo, aonde vai acontecer uma guerra dos deuses, não é? Ali acontece, cria-se um palco de uma grande guerra, ali no Carmelo, quando Elias convoca todo Israel, e convoca também todos os profetas de Baal, e faz uma proposta, está escrito aqui em 1 de Reis 17, Elias faz uma proposta: nós vamos colocar aqui o nosso holocausto, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Essa foi a proposta de Elias, ele sozinho fez essa proposta, e diz a Bíblia que eles arrumaram ali o altar de Baal. Você conhece a história, que Baal ficou ali dançando, pulando, se cortando, se autoflagelando, clamando por Baal, e Elias ainda, muito interessante, de que Elias encarnava, fazia chacota: será que Baal não está em viagem? Será que Baal não está, por acaso, dormindo? Será que Elias fazia esse tipo de brincadeira com eles, e eles se cortavam, e diz que foi de manhã até a tarde, e o sacrifício ficou lá, as moscas, e Baal não respondeu. E diz a Bíblia que Elias começa a preparar o altar, e ele diz a Bíblia que ele arruma o altar. Tem lá essas palavras que ele pega, coloca em ordem o altar estava em desordem, ele coloca em ordem, colocam 12 pedras para simbolizar assim as 12 tribos de Israel, algo profético, arruma o altar, coloca holocaustos, coloca água em volta, e bota muita água em volta, bastante água, porque todos nós sabemos que água, onde tem água, o fogo não pega, não é? Mas, diz a Bíblia, quando Elias ora, e diz: Senhor, mostra para esse povo que só há um Deus, aleluia, mostra para esse povo hoje, agora, mostra que só há um Deus. E diz a Bíblia que o fogo desceu, consumiu o holocausto, lambeu a água, e o povo todo começou a declarar: só o Senhor é Deus. Houve um quebrantamento total em Israel, e Elias simplesmente disse: pega essa turma toda, passa a espada, e matou todos os profetas lá de Baal. E logo em seguida desse evento, é interessante que logo em seguida desse evento, Deus diz assim: agora você ora, porque eu vou mandar chuva de novo. Você ora. Agora, não era algo automaticamente, tipo, ligou o botão, choveu, não. Se você observar os versículos que Elias sobe ao Carmelo, diz a Bíblia que ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e fica lá em oração. E você conhece também o texto em que ele diz para o seu moço: vai lá olhar para ver se tem algum sinal, ver se aparece alguma nuvem. Foram 6 vezes, na 7ª vez aparece o quê? Um sinal do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Aparece o sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias desce, manda recado para Acabe: Acabe, pode aparelhar o teu animal, porque grande chuva, o céu começa a enegrecer e começa a chover. E Elias diz que amarrou a sua capa, ajeitou a sua capa, e correu na frente de Acabe, não sei quantos quilômetros, não sei se 20, 30, 40, eu sei que ele correu na frente até Jezreel. Não sei se ele queria ser portador, se ele queria chegar primeiro do que Acabe. Então, aí, meus irmãos, justamente é a primeira parte
da história de Elias, porque depois disso tudo, aí uma mulher manda um recado para ele. Uma mulher chamada Jezabel, quando Acabe dá o relatório para ela do que Elias fez, uma mulher manda um recado para ele, e esse recado o leva para a caverna. Irmãos queridos, será que você já entrou numa caverna por uma mensagem de alguém? Quantas vezes entramos numa caverna existencial por um acontecimento? Quantas vezes a gente vai, como dizia lá no, não sei se usa esse termo, vai para a fossa, vai curtir uma fossa, alguma coisa sentimental, vai curtir uma dor de cotovelo. Elias, Jezabel cresceu no seu horizonte, como um gigante. Jezabel cresce. Jezabel era apenas um nome, uma mulher maligna, esposa de Acabe, mas de repente ela se agiganta. Quando Elias recebe o recado, que Jezabel manda dar para ele, ela se transforma, ela como se crescesse no horizonte de Elias, e Elias não consegue mais olhar para Deus. Essa é a questão, ele não consegue olhar para Deus, olhou para o gigante. E é interessante que acaba a gente lembrando, não é, de Davi, que vai lutar com o gigante. Davi olha para o gigante e diz assim: olha, eu vou contra você, mas no nome do Senhor, Deus dos exércitos, porque dele é a guerra. Aleluia. Elias Elias só via Jezabel. Externamente ele só via a ameaça de Jezabel. E ele tirou os olhos de Deus e passou a olhar para dentro dele mesmo. Se você observar, todas as vezes que ele respondeu a Deus, ele estava falando dele mesmo. E entrou aquele sentimento de autocomiseração, em que a pessoa só vê ele, só tem ele, não tem mais ninguém. É aquela justiça própria que a pessoa começa só a falar dele mesmo. Não existe mais nada externamente, é só ele. Todas as vezes que Deus pergunta a ele: o que você faz aqui, Elias? Ele diz: eu sou zeloso, eu sou isso, eu sou aquilo, todo mundo me abandonou, e etc e tal, e querem me matar. E ele repete isso. E interessante, meus irmãos, igreja querida, a paciência de Deus. A paciência de Deus com o profeta. A paciência de Deus com o profeta e a paciência de Deus com cada um de nós. Quantos de nós já não entramos em uma caverna e a gente só passa a olhar a gente mesmo, a gente não vê mais ninguém? Quantas pessoas estão encavernadas existencialmente? Quantas pessoas, por livre e espontânea vontade, foi para o deserto? Como Elias. Deus não mandou Elias para o deserto. Deus não mandou Elias para Horebe. Deus não mandou. As escrituras são muito claras, não mandou. Deus deu comida para Elias, meus irmãos, mas Deus não mandou ele para Horebe, ele foi por livre e espontânea vontade. Ele sai do deserto e vai para a caverna. Ele escolhe isto, meus irmãos. Escolhe isso. E é interessante que a Bíblia, meus irmãos, ela não oculta essa fragilidade, esse baixo astral, essa menos-valia, esta baixa estima. Não é? Lembro quando eu tive aula com o doutor Fábio, que ele falava que tem dia que é dia de sapo. Quando a pessoa está em baixo astral, tem dia que é dia de sol. Chegou a estudar isso, Lages? A gente, quando fez um curso com o Fábio Damasceno, o doutor Agrauce, e ele falava sobre essa situação do dia de sapo e o dia de sol.
Não é? Elias entrou num dia de sapo, um dia de baixo astral. Ele entrou ali. A exaustão, ele teve uma trajetória exaustiva de muitos eventos. O evento, quando ele declara que não haveria chuva, ele vai para o riacho de Querite. Do riacho de Querite ele vai ser sustentado pela viúva. De ser sustentado pela viúva, ele vai para a grande guerra com os profetas de Baal. Depois ainda corre, ainda faz aquela corrida à frente, e ali ele entra numa exaustão física, emocional e espiritual. Bastou uma palavra, assim como basta uma palavra de Deus para tudo mudar em nossa vida, mas também pode vir uma palavra que pode nos levar para a caverna. Você está entendendo? Pode dizer amém? Nesse tempo de tantas palavras negativas, nesse tempo que associam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a tantas coisas, e as pessoas às vezes ficam achando, nossa, esse é um tempo realmente, mas sempre foi assim. Acha que todos os escritos paulinos, todos os escritos de Pedro e de Tiago, não tinham a ver justamente com os evangelhos de arrumação, com o evangelho que não é o evangelho? Com o evangelho que as pessoas tentam pregar para si mesmo, para o hedonismo, para o prazer do homem. E isso tudo traz um negativismo sobre a vida das pessoas, e faz com que a pessoa coloque tudo dentro de uma panela, e querem julgar. E nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo de Deus, é tempo da gente, estar numa sintonia muito fina com Deus, porque senão a mídia vai jogar você para a caverna, e vai você ficar lá achando que você é um pobre coitado, igual Elias estava. Porque o que a mídia faz é uma mídia a serviço do capeta, a serviço do diabo. Ela está a serviço das coisas ruins, para lançar a sua fé. E nós nunca precisamos tanto de uma sintonia fina com as coisas de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, ilumina os olhos do coração deles. Nós precisamos que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para a gente não se abater, para a gente não procurar desertos emocionais, procurar cavernas emocionais, para a gente se ocultar, e a gente achar e começar a olhar só para nós mesmos. Foi isso que aconteceu com Elias. E tem um salmo aliás, tem vários salmos que fala quando a pessoa fica com essa baixa estima, e o Salmo 77, do versículo 1 ao versículo 10, ele fala um pouquinho aqui, não é, de um momento difícil, um salmo de Asaf, Salmo 77, apenas do versículo 1 ao versículo 10, não é? Quando ele fala que eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. E ele diz, não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito me examina, me perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a tua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Diz o salmista 77, de 1 a 10. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. A aflição leva a pessoa a duvidar de tudo. A aflição levou, meus irmãos, a exaustão, segundo os estudiosos, a exaustão emocional, espiritual, biológica, levou aquele profeta a olhar para Jezabel. Jezabel quisesse matá-lo, mandava seus guardas lá, pegava ele e matava. Quando quiseram matar João Batista,
Mataram João Batista? Tiraram a sua cabeça? Porque a maneira que um servo de Deus é tomado não faz diferença, porque ele já está dentro da promessa de Deus, não importa. E as pessoas ficaram, nossa, cortaram a cabeça de João Batista. Claro, é algo desagradável, mas ele já tinha feito a sua obra, ele já tinha preparado o caminho, e ele já tinha falado com suas palavras, importa que ele cresça e que eu diminua. Elias, meus irmãos, sabe, Jezabel se agigantou na sua vida, e veio aquele complexo lá de Números 13, complexo de gafanhoto. Quando os espias foram olhar a terra prometida e voltaram com um complexo de inferioridade, diz lá o número 13, 32, 33, só para comentar, diz que os espias vieram e 10 espias infamaram a terra, quer dizer, falaram mal da terra. Só Josué e Calebe que disse, não, realmente as cidades, não vamos negligenciar que as cidades têm muralhas enormes, não vamos negligenciar que eles têm grandes exércitos, mas se Deus está do nosso lado, o que será os seus exércitos? Mas os 10 espias falaram, não, nós somos como gafanhoto, um complexo de inferioridade, um menos-valia, sabe, que ficou ali, sabe, e aí a pessoa fica de si para si mesmo. Ele teve todos os sintomas, nós temos visto aí durante o mês de agosto, né, os sintomas dos medos, os sintomas das angústias, das depressões, das fugas. Nós vimos durante o mês de agosto o cansaço, o esgotamento, as decepções. Acabe, depois do confronto dos deuses, em que o povo todo começa a declarar que só há um Deus, esse Deus é o Senhor, mas Acabe não se converte, nem tampouco Jezabel. Isso deve ter criado assim, uma espécie de decepção com Elias, somando com o cansaço, somando com esse cansaço todo, o cansaço físico, o desgaste emocional, o dispêndio, ele despendeu grandes energias. Você, quando faz uma oração intensa, você despende energia espiritual, emocional e física. Não é com facilidade, meus irmãos. E ele, sabe, ele começou a olhar para ele mesmo. E aí Deus começa o seu tratamento. E interessante que começa o seu tratamento com comida e com sono. Deus começa dando comida e sono. Comer bem e dormir bem. Dentro dos padrões, não é? Não quer dizer, porque tem pessoas que fazem do sono o seu estilo de vida, não é? Tem pessoas que querem dormir muito. Tem pessoas que querem dormir e dizem assim, não me acorde, por favor. Deixa eu acordar quando o olho abrir. Esse é um termo que eu já vi alguém usando. Deixa eu acordar quando o olho abrir. Falei, meu Deus, se eu for acordar só quando o olho abre, eu acostumei a acordar quando toca o despertador. Porque o despertador, quando toca, é porque eu tenho uma agenda naquele horário. E isso foi, ao longo da minha vida, todo o despertador tocando. Até hoje eu tenho um despertador tocando, porque me faz bem. Às vezes eu já estou acordado e eu travo ele antes de tocar, para não acordar a minha companheira, a minha esposa. Mas ele lembra que eu tenho uma agenda. A gente precisa ser lembrado que temos uma agenda com Deus. E Elias dorme, e Deus coloca comida para Elias, Deus sustenta ali o profeta que escolhe ficar sozinho, deixa seu moço numa cidade e vai sozinho para o deserto, solidão, ficou só. Deus nunca disse para ele andar sozinho. Aliás, Deus não quer que a gente ande sozinho. Não é bom que o homem esteja só, não só no sentido de construir família, mas no sentido de amizade, no sentido de relacionamento. É muito ruim pessoas sozinhas, solitárias. São muito fácil de uma palavra lançar a pessoa numa fragilidade maior por ser sozinha. A Eclesiastes diz que é melhor ser 2 do que 1.
Porque se um cair, o outro ajuda. Eclesiastes fala lá, se eu não me engano, 4, 9. Eclesiastes fala, é melhor ser 2 do que 1. Não é só no sentido de ser marido e mulher, não. No sentido de amizade. E Elias, meus irmãos, ficou só por escolha. Por escolha. Por escolha, ele foi sozinho no deserto. É claro que o deserto é lugar de treinamento. É lugar de prova. É lugar de teste. É lugar de aperfeiçoamento. Claro que é. Mas Elias foi não para ser aperfeiçoado, Elias foi para morrer. Elias foi para o deserto por uma escolha, porque ele foi para morrer. E o seu discurso era um discurso de suicida. O seu discurso era um discurso de suicida. Estão querendo me matar, e eu quero propiciar que eu morra mesmo. Estou indo para o deserto. Deitou debaixo de um galho lá, de um pé de árvore pequenininho, e disse, eu quero morrer. E Deus ministra a ele ali, comida e sono, porque a importância da gente entender que nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, cuidar do nosso corpo biológico. Não basta a gente só comer e só dormir, é preciso cuidar. Por isso a importância que hoje dizem do exercício físico, pelo menos uma caminhada. Eu vi uma pessoa que tem um relógio que conta quantos passos ela deu durante o dia, quando chega de tarde em casa. Achei interessante. Deve ser um relógio caro, né? Deve ser um negócio caro, né, pastor Moisés? Um relógio que conta seus passos, desde que você acorda até a hora de você ir dormir. Porque, porque aí, tipo, de repente a pessoa não precisa fazer caminhada, né? Se ele caminhou tantos passos, aí não precisa fazer caminhada, não precisa ir para a academia. Não é? Mas Deus cuida, sabe? Porque o desejo de Deus é cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É o homem inteiro. Já que esse corpo é o templo do Espírito Santo, ele precisa ser cuidado. E Deus cuida do profeta. Eu gostaria que colocasse aí, 1 Reis 19, o verso 9 e o verso 13. Porque Deus cuida do profeta, mas veja que Deus não deixa de fazer uma pergunta para ele. O que é que você está fazendo aqui? Deus cuida, Deus alimenta o profeta. Deus quer restaurar o profeta, mas Deus não deixa de fazer uma pergunta que exige resposta coerente. Exige uma resposta não uma desculpa, mas uma resposta. E Deus fala, o que você faz aqui, Elias? Por 2 vezes. Por 2 vezes Deus pergunta, o que você faz aqui, Elias? E Elias, nas 2 vezes, Elias não responde o que Deus quer ouvir. Não sei se você consegue observar isso. Não era isso que Deus queria ouvir do profeta? Mas ele responde num sentimento de baixa estima. Eu estou aqui, eu sou zeloso, eu sou isso, eu sou aquilo. E estão querendo me matar? Nas 2 vezes ele diz a mesma coisa. Ele responde com as mesmas palavras, estou só e querem me matar. Estou só por quê? Porque escolheu estar só, com pena dele mesmo. Como aquela música que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não é desejo de Deus. A gente tem se preocupado com a igreja, com as lideranças da igreja, com os membros da igreja, e a gente tem falado para os líderes, para os diáconos, para os pastores, que a questão da comunhão, existiam algumas coisas importantes quando a igreja se formou. Quando a igreja se forma em Atos dos Apóstolos, existiam algumas práticas que eram essenciais. Era uma questão de vida ou morte. E continua sendo a mesma coisa para a vida de cada um de nós. Palavra, oração e comunhão. E às vezes a pessoa diz, não, eu já estou em comunhão com Deus. Sim, mas e a comunhão horizontal? Onde está? Cadê a comunhão horizontal? Então não dá para andar sozinho. A solidão tem toda a facilidade para a morte.
quem anda muito sozinho, quem fica muito sozinho, tem tudo para ser um caminho de morte. Em alguns casos até literalmente falando, em outros, morte espiritual. Que a pessoa acaba se bastando, e ela vive se retroalimentando da sua autocomiseração. Elias estava se autoalimentando, eu estou cansado, ele nem dizia que estava cansado, mas sou zeloso, eu estou sozinho. Elias não estava sozinho. Tinha Obadias já tinha escondido um monte de profetas e levado a pão e água. Obadias estava lá, Obadias era mordomo de Acabe, e Obadias não estava desviado, não. Mas ele diz, eu estou sozinho. Por isso a importância da comunhão, a importância da gente procurar um ou outro. A gente precisa procurar um ou outro. A igreja, nesse tempo em que a gente não tem toda a liberdade que tínhamos antes, hoje nós precisamos procurar um ou outro pelo telefone, pelo Zap, pelo Zoom, pelos meios de comunicação. A gente precisa procurar um ou outro, buscar a comunhão, mesmo que seja um telefonema, porque o corpo de Cristo não pode morrer. O corpo de Cristo é dinâmico, ele precisa ter vida, e quem tem vida se move. Só tá parado quem está morto. Em Efésios, capítulo 4, versículo 16, veja o que diz o apóstolo Paulo: de que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto, meus irmãos, é a dinâmica do corpo de Cristo, que acontece através da comunhão, através dos relacionamentos. E se a gente não pode relacionar em termos presenciais, em termos de presença, a gente pode ligar para um, ligar para outro, compartilhar. Nós criamos, aliás, o Ministério Jovem criou os amigos de oração, que é uma ressurreição dos amigos de oração lá da década de mais de 10 anos atrás, quando nós estávamos lá no galpão, nós criamos amigos de oração, e que eu dizia, você pode ter até 3 amigos para você orar. E quem lembra dos amigos de oração? Várias pessoas lembram. Eu até brincava, olha, faça um amigo de oração, só não peça dinheiro emprestado. Porque teve um irmão que disse, rapaz, esse amigo de oração está ótimo. Agora, teve um rapaz aí que me pediu 50. Aí eu falei assim, meu Deus, não é para isso, não é mais. Quem sabe, né? Quem sabe? Ali no secreto, não é? Uma necessidade, não é? Mas ficou assim, esse irmão falou comigo, eu achei assim, eu acho que não é propício, né? O amigo de oração não é para pedir dinheiro, é para a gente ajudar um ou outro. Você não sabe da eficácia do poder da oração? Aqui em São Tiago mesmo, você não sabe, você precisa ler, pegar aquela palavra ali, saber o poder da oração. O poder da oração no nome de Jesus. Quando a gente fala oração no nome de Jesus, eu vou trocar por outra palavra, oração de acordo com o caráter de Cristo. Oração de acordo com o caráter de Cristo. Quando você fala em o nome de Jesus, você está colocando o caráter, a performance de Cristo, os ensinos de Cristo, os mandamentos de Cristo. Uma oração assim, a Bíblia diz que tem muito efeito. Então, os amigos de oração nós criamos aí nós estamos trazendo para os líderes, não é, Gisele? Estamos trazendo para os líderes. E alguém já colocou uma frase dizendo que uma das demonstrações que eu amo o outro é orar por ele. E tem um devocional que a gente deu para os diáconos, que está falando sobre oração lá. Quem está lendo está sabendo do que eu estou falando aqui. E ele fala lá da oração. Ele diz que primeiro ore por você mesmo,
mas ele disse que a oração, o poder da oração, a importância da oração, a influência da oração na vida de cada um de nós. Ele disse, quando vier pensamentos que começarem a divagar, ore por esses pensamentos que estão divagando. Ele disse, ore de maneira muito especial para pessoas que você sabe que não gostam de você. Olha que coisa linda. Ore, está alinhado lá com o Sermão do Monte, quando Jesus diz para orar por aquele que nos perseguem. E ele diz assim, ore de maneira, aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, ore por ela. Ore por ela, comece orando por ela. Eu achei interessante isso, sabe? De orar, e está alinhado com o ensino do Senhor Jesus, para orarmos por aquele que nos persegue. Elias estava sozinho. Ele estava sozinho. E Deus disse para ele voltar. Na segunda vez que Deus fala com ele, ele diz, volta, Elias. Ainda não acabei com você. Eu ainda não terminei. Se ele disse isso para Elias, meus irmãos, o que é que isso decodifica para mim e para você? Que talvez esse tempo tenha nos paralisado um pouco. E nós estamos nos esforçando. As lives estão aí, os ministérios estão aí. Teremos um seminário de geração vida através da live. Teremos um seminário sexta e sábado, agora em setembro. A gente está se esforçando para não ficar parado. A gente está se esforçando para esse corpo não parar. E esse corpo precisa, meus irmãos, de auxílio. Precisa de cooperação. O corpo de Cristo, ele cresce, mas precisa de auxílio. Precisa de que um ajude o outro. Que um se relacione com o outro. Para que a morte não chegue, para que não hajam cavernas existenciais. Quem sabe esse tempo negativo, esse tempo de tristeza, esse tempo de medos, não tenham levado um monte de pessoas para a caverna. E as pessoas estão fazendo da caverna um habitat. E Deus chama Elias. Eu permiti um monte de barulho aí. E você está acostumado com fogo. Mas eu quero te falar bem suavemente. E diz a Bíblia que Deus fala com ele em um cicio. Elias sai da caverna. Elias sai da caverna e Deus fala com ele, Elias, volte. Volte, Elias. Volte para a tua missão. Volte para ungir. Você vai ungir reis. Você vai ungir inclusive o teu substituto. Coisa linda. E diz a Bíblia que Elias sai dali e vai cumprir essas tarefas. E Elias ainda começa a caminhar ali. Elias ainda decreta para Acabe e Jezabel um juízo sobre eles. E tudo que Elias decretou aconteceu. E Eliseu assume o seu lugar. E Eliseu assume quando Elias é levado num grande roda-moinho para o céu. Elias não viu a morte, assim como Enoque. E ele aparece no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração. Elias, o homem que fugiu para a caverna, é o homem que está lá com Deus. O homem que teve um momento de fragilidade, mas Deus resgatou ele, resgatou a sua unção, a sua visão e a sua missão. O cristão precisa resgatar a sua visão e a sua missão. Eu estava lendo hoje de manhã que a missão nossa é sermos sal e sermos luz. Precisamos criar sabor e criar preservação. Precisamos despertar esse mundo. A igreja continua sendo usada por Deus para ser a luz desse mundo. A igreja continua, Deus continua com a expectativa que a presença da igreja na face da terra é para que o mundo não apodreça de uma vez por todas. Do jeito das coisas que a gente tem visto aí. O jeito que as coisas estão no nosso mundo, no nosso Brasil, em todos os lugares. A igreja precisa se reanimar. A igreja precisa, se a igreja entrou na caverna, tem que sair. Tem que sair porque caverna não é lugar da igreja. A igreja é lugar, caminhar. Deserto às vezes é lugar para ela caminhar, para ela ser preparada. Mas caverna não. Diga comigo assim, caverna não.
Diga comigo assim: caverna não. Você que está na sua casa diz: caverna não. Caverna não. Deus não nos fez para caverna. Deus nos fez para trilhar os altos montes. Deus nos deu os pés ligeiros para andar, se for preciso, nos altos montes, quando está lá em Abacuque. Deus nos fez, meus irmãos, para trilhar caminhos que Ele preparou. E eu creio que a nossa carreira não acabou. E ela não acaba, ela pode acabar aqui na terra, mas ela continua no céu, porque a Bíblia diz que nós vamos reinar com Ele. Por isso, Romanos 12, verso de 1 a 3, para a gente concluir. Romanos 12, 1 a 3. Romanos 12, 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto grande nuvem que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3, igreja do Senhor. Versículo 3, igreja do Senhor. Considerai, pondere, reflita, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Está difícil a luta? Olhe para Cristo. Está difícil a jornada? Olhe para Cristo. Busque nele a força que você precisa, meus irmãos. Não aceite caverna. Não aceite. Se você estiver passando pelo deserto, saiba que o deserto é um lugar de treinamento, mas a caverna, meus irmãos, não é lugar para os filhos de Deus. Então saia da caverna, venha cumprir a sua missão de ser sal e luz nesse mundo, sabe? Até ser levado aos céus, Elias cumpriu com o seu propósito, ele cumpriu a sua jornada, e o desejo de Deus é que a gente cumpra a nossa jornada também. Deus cuidou do profeta, e também quer cuidar de cada um de nós. Deus cuida de nós, Deus tem cuidado de você. Isso, Deus tem cuidado de nós, e eu quero orar com você nesta manhã, e pedir que o Senhor nos ajude. Se alguma situação, algum negativismo desse mundo tenha nos jogado em algum lugar que se assemelha a uma caverna, que hoje o Senhor possa nos tirar e nos colocar para caminhar, para voltar à nossa missão, restaurar a nossa visão e voltarmos à nossa missão de filhos de Deus. Curve a sua cabeça. Pai querido, nos ajude, Pai. A Tua palavra tem sempre um sentido de despertamento, de ensino e de correção. Venha corrigir, Senhor, a nossa trajetória. Venha levantar, Senhor, cada um de nós. Visita, Senhor, nosso coração. Tira todos os sentimentos de autocomiseração e coloque sentimentos, Senhor, outros sentimentos, Senhor. Restaura a nossa visão e a nossa missão. Pai querido, vai de encontro, Senhor, vai de encontro àqueles que estão entristecidos, estão, Senhor, talvez com o coração apertado, com os eventos desse tempo, às vezes com eventos até na sua própria casa, na sua própria família, mas que o Senhor possa levar, Senhor, um novo fôlego. Sopra, Senhor, como o Senhor soprou ao ouvido de Elias, com um sussurro, Pai, com um cicio suave, fazendo com que ele saísse daquela caverna e voltasse à sua tarefa. Faz isso nesta manhã, Senhor. O Senhor não nos chamou para morarmos e vivermos em cavernas. Retira-nos, Senhor. Se tem alguém em alguma caverna, Senhor, acomodado, Senhor, pensando que ali é o seu lugar, que nesta manhã, que o Senhor faça esta pergunta que foi retórica para Elias: Elias, o que fazes aqui?
Elias, o que fazes aqui nesta caverna? Aqui não é o teu lugar. Saia que eu quero falar com você. Saia que eu vou falar com você. E você vai voltar à sua missão, vai voltar à sua tarefa. Deus tem cuidado de cada um de nós. E Deus quer cuidar de você, igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos estar de pé enquanto entoamos esta canção. Eu preciso aprender um pouco aqui. Sim, Senhor. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele cuida de mim. se Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. eu preciso Aprender mais de Deus. Por quê? porque Ele é quem cuida de mim. Levanta suas mãos, se Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida De mim, Nas sombras, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. eu amo. Eu amo A sua casa e Não ando sozinho. não estou estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. não Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cuida da tua igreja, Senhor. Cuida das famílias aqui congregadas, Senhor. Senhor, visita o coração. Visita, Senhor, a mente e o coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Coloca, Senhor, um novo cântico. Coloca um louvor. Coloca, Senhor, uma nova fé e uma nova esperança. Visita os teus filhos que estão nos lares, Senhor. Visita as famílias que estão nos lares. Leva, Senhor, esta palavra de ânimo, esta palavra de despertamento, Senhor, para aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Leva, Senhor, e abençoa, Pai, que esta palavra desperte e leve vida, Senhor. Tu és um Deus de vida, tu não és um Deus de mortos, Senhor. Tu és um Deus de vida. Ministra vida para o teu povo. Ministra vida para a tua igreja. Alcança, Senhor, a cada necessidade. E cuida, Senhor, de cada um de nós, porque nós somos a tua igreja. Nós somos, Senhor, a igreja que está sendo preparada, está sendo lavada, está sendo, Senhor, corrigida, para que seja a igreja que tu venha buscar para estar para sempre contigo. A nossa oração e a nossa gratidão pela manhã que o Senhor nos concede, pelo privilégio de podermos estar aqui, mesmo com estas restrições. Nós nos alegramos, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, coloque ânimo em nossos pés, para que a gente possa caminhar para a tua casa e receber a tua palavra que nos mantém vivo e nos mantém alimentados. É a nossa oração em nome de Jesus, que a igreja diga amém e amém. Pode dar mais um aplauso ao Senhor? Bom dia, igreja.
Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Queremos dar os nossos avisos. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez nessa manhã? Olha lá atrás. Mais alguém? Faça um sinal assim com a sua mão, ó. Visitante. Se incomoda de ficar de pé, por gentileza? Vamos saudar com as palmas os nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, receba o carinho da igreja. E é muito bom nós estarmos juntos em comunhão com o nosso Deus, na verticalidade, mas também na horizontalidade. É muito bom a gente ver o rostinho dos nossos irmãos, poder conversar, mesmo mantendo o distanciamento social. Isso faz bem para a alma, isso alimenta a nossa alma, porque nós precisamos também dessa comunhão. Os nossos rápidos avisos, hoje às 15h30 temos o estudo bíblico pelo Zoom, né, Leandrão? Estudo bíblico pelo Zoom, a partir de 15h30. Se você é jovem de 18 a 30 anos de idade, solteiro, fica o convite para você estar lá interagindo, estudando, em comunhão mesmo que virtual, mas em comunhão aí com outros jovens. Sempre tem uma temática interessante, contextualizada, que tem abençoado a vida de muitos jovens. Então, os jovens se reúnem hoje, 15h30. Se você não tem o telefone, o número aí que eles mandam, o link do Zoom, da reunião, procura aí, levante a mão aí, Leandro, aí, ó. Aquele jovem lá, ó, você procura o Leandro, que ele vai te passar aí, vai pegar o seu telefone e vai enviar o link pelo Zoom para que você participe logo mais a partir de 15h30. As atividades com os adolescentes permanecem, terça-feira e sábado, não só adolescente, mas o Geração Vida, sexta-feira e domingos, sexta 19 e 20 horas e domingo 15 e 16 horas. Hoje nós temos aula do jardim às 15 horas e temos aula do maternal às 16. Então aí fiquem atentos, papais e mamães, pela plataforma do Meet. Não é o Zoom, mas é o Meet, que é uma plataforma similar à do Zoom. Batismo nas águas, dia 12 de outubro. Aqueles que são candidatos, acredito que estejam aqui nessa manhã. Após o término do nosso culto, você permaneça por mais uns 5 minutinhos, que o bispo quer ter uma palavra com cada um dos candidatos. E o congresso do Geração Vida, as inscrições já estão acontecendo. Vai ser em setembro, dia 25 e 26 respectivamente. Estamos pedindo que os papais façam a inscrição dos seus filhos, faixa etária do congresso, de 3 a 12 anos de idade. Já temos explicado como vai acontecer. Vão ter 2 lives aqui, sexta-feira e sábado. E sempre após a live vai ter aí um trabalho em pequenos grupos nos lares. Então, através dessa plataforma também que é o Meet. Então, nós precisamos que você faça a inscrição do seu filho para que o material que vai ser trabalhado nos lares, que a gente chama de kit, você receba no dia 20 de setembro. Então, estamos aí nos organizando. O telefone está aí na tela da Vanessa, você já pode entrar em contato e fazer a sua inscrição. Como falou o bispo, nós trabalhamos e falamos sobre saúde emocional às quartas-feiras de agosto. Falamos sobre o medo, falamos sobre ansiedade, depressão e os benefícios e malefícios desse tempo de isolamento social. E queremos, numa contrapartida, numa contraproposta do mundo, nós falarmos agora no mês de setembro sobre saúde espiritual. Falamos sobre saúde emocional e queremos falar agora sobre saúde emocional. Então entenda como vai funcionar. Nós falamos de medo, então nós vamos falar de coragem. Nós falamos em agosto de ansiedade, nós vamos falar em setembro de paz. Nós falamos de depressão, nós vamos falar de esperança. Nós falamos de isolamento social, nós vamos falar de felicidade. Felicidade que só um pode nos proporcionar de maneira plena. E vamos fechar o mês de setembro falando de fé.
e queremos aí nos programar para que tenhamos um culto muito especial no fechamento de setembro, nas quartas-feiras, onde nós vamos preparar uma unção com óleo, vamos deixar separado na entrada. Você não vai vir aqui à frente, não vai ter corredor, mas você vai pegar o seu vidrinho de óleo e após a mensagem você vai se ungir. Estamos pretendendo fechar com a celebração da ceia. Então coloque essa expectativa no seu coração. Há muitas coisas boas quando a gente cria expectativas e principalmente expectativas com relação ao reino de Deus, às coisas que são espirituais. Então, se você entendeu, falamos de medo, vamos falar agora de coragem. Falamos de ansiedade, vamos falar de paz. Falamos de depressão, vamos falar de esperança. Falamos de isolamento, vamos falar de felicidade. E vamos fechar, porque são 5 quartas-feiras no mês de setembro, e vamos fechar falando de fé. E as temáticas serão as seguintes, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu mandei para Vanessa, né, Vanessa? Deixa eu ver se eu acho aqui. As temáticas serão as seguintes. Felicidade. É possível vivê-la nesse tempo? Sobre paz. Vivendo a verdadeira paz. Esperança. Esperança em meio à desesperança. De coragem. A coragem que é a força do coração. E o nosso fechamento, bem propício, será se enchendo de fé. Você entendeu? Você pode dizer amém? Se você puder se propor para estar conosco, não só aos domingos, mas está também às quartas-feiras, não só você que está aqui presencialmente, mas você que nos assiste em casa, será muito bom nós podermos repartir e compartilhar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Se você veio preparado para servir a Deus com a primícia da sua renda, com a sua oferta voluntária, temos, dentre muitas coisas difíceis que têm acontecido nesse tempo, nós temos vivido também muitos milagres da parte de Deus, e Deus tem usado cada um dos irmãos que estão aqui, que estão em casa. Nós temos podido evidenciar a fidelidade, o zelo, o compromisso, não só daqueles que estão presentes, mas daqueles também que estão em casa, assistindo o culto em casa. Como o bispo tem dito repetidas vezes, há uma gratidão a Deus em primeiro lugar, mas a cada um dos irmãos pelo carinho, pelo compromisso e pela fidelidade de cada um dos irmãos, entendendo que quando nós estamos compromissados, nós precisamos dispor de algo de nós mesmos, e quando nós ofertamos, quando nós dizimamos a Deus, é que nós entendemos que quando nós estamos aqui compromissados, nós temos uma responsabilidade, e glorificamos a Deus porque cada um dos irmãos tem sido fiéis, tem sido comprometidos com a obra e com o ministério da Igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. E se você veio preparado nesse momento, mesmo que no final do mês, para servir a Deus com a primícia da sua renda, nós gostaríamos que você colocasse nas suas mãos, para que junto a gente possa orar e apresentar a Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graças por essa manhã, pela oportunidade de estarmos neste lugar, por aprendermos princípios da tua palavra, Senhor, entendendo que se há qualquer situação na nossa vida, Senhor, que tem nos enviado para uma caverna não só geográfica, física, mas acima de tudo emocional, espiritual, existencial, temos a certeza que através da ministração da tua palavra e do agir do teu Espírito Santo, o Senhor nos renova, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos dá ânimo, Senhor, o Senhor nos dá o suprimento, assim como Elias foi alimentado, nós também fomos alimentados pela tua palavra nessa manhã. Por isso te damos graças e apresentamos nesse momento o recurso financeiro para a subsistência da igreja, Senhor, através da fidelidade, do carinho e do compromisso de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e daqueles que também estão nos lares. Nós oramos e nós abençoamos cada família e cada lar, e fazemos isso em nome de Jesus,
e para a glória de Deus. Que você diga amém e amém. As salvas vão passar, você pode depositar aí o seu envelope e a sua oferta em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho quando estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós não falamos, mas sempre há oportunidade de reconhecermos publicamente Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que com o coração a gente acredita, com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa para a nossa salvação, porque completou o Senhor Jesus que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Palavras do Senhor Jesus. Será que nós temos alguém nessa manhã que gostaria de ou aceitar ou reafirmar os seus votos para Jesus? Talvez você nunca tenha aceitado Jesus e hoje você quer aceitá-lo. Faça um sinal assim, ó. Nós queremos orar. Ah, tem uma pessoa lá atrás. É o Francisco Jackson Batalha. Fique de pé em nome de Jesus. E a igreja também fique de pé. Vamos orar pelo Francisco, que colocou aqui na nossa ficha de visitante que ele quer a partir de então caminhar conosco na nossa comunidade de fé, mas acima de tudo ele quer aceitar e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode dar glórias a Deus por isso? Estenda as suas mãos. Você pode virar para trás? Pode virar para trás, olha, ele está lá atrás, isso. Numa forma de acolhimento da igreja, não podemos nos abraçar, não podemos segurar nem tão pouco na mão, mas existe uma mão que é uma mão invisível, que nos segura, que nos sustenta, que nos coloca de pé. Senhor, nessa manhã tão especial de estarmos na Tua casa, na Tua presença, de sermos alcançados pela Tua palavra, nessa manhã, Senhor, o Senhor ainda nos agracia com a presença do irmão Francisco, que com certeza foi alcançado, foi tocado e ministrado pela Tua palavra, Senhor, e ele se rende, Senhor, se rende ao senhorio de Cristo, Senhor, e que nessa manhã, pela fé, Senhor, esse nome esteja sendo escrito no livro da vida, apagando todo o seu passado, lançando no mar do esquecimento, Senhor, e que a partir de então, ele possa vivenciar uma nova vida prometida pelo Senhor Jesus, viver em novidade de Cristo, crendo que as coisas velhas já se passaram e a partir de então tudo se faz novo na sua vida, Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus, estendemos as nossas mãos
e abençoamos a vida do Francisco, Senhor. Abençoamos não só ele, mas que essa bênção que chega à sua vida, ela possa alcançar a sua casa, ela possa alcançar a sua família, Senhor. Ah, Deus, como o Senhor ministrou aquele homem que queria segui-lo, volta para a sua casa e conta para os seus aquilo que eu ministrei sobre você, que a partir de então, que ele possa construir uma vida em Cristo, que ele possa viver os princípios da tua palavra, e aqueles que convivem com ele a partir de então, possam evidenciar não por palavras, mas através do estilo de vida, Senhor, que Francisco agora pertence ao Senhor Jesus. Nós rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor por essa manhã, e porque a palavra de Deus se cumpriu, porque ela não volta vazia, mas antes ela cumpre para com o propósito de ter sido ministrado. E o primeiro propósito, Senhor, é alcançar, é salvar e é restaurar. Nós Te glorificamos, Senhor, e nós como igreja estendemos as nossas mãos e em Teu nome abençoamos a vida do Francisco, e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Deus. Que você dê um forte aplauso e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Antes de você ir embora, a irmã Maria José quer dar um breve aviso. Então, se você puder assentar aí só por um instante, pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Bom dia, Igreja do Senhor. Graças a Deus, pela graça do Senhor, nós não estamos dentro das cavernas em questões sociais. Temos procurado atender as necessidades de algumas instituições que nós já acompanhávamos antes, né? Adotamos 3 crianças ali no Valdir, nesse projeto que ele está agora, Esther, de abençoar e cuidar de mães grávidas, de crianças também, de algumas famílias que estão carentes, principalmente nesse tempo. E nós adotamos 3 crianças, já estamos atendendo as necessidades dessas 3 crianças. Mas também nós damos continuidade também às visitas lá no Recanto das Déboras, que é um lugar de tratamento para aquelas mulheres que se internam ali, para se verem livres, né, das drogas. E nós estamos ali fazendo essa visita. Já fizemos uma vez este ano, e amanhã nós vamos retornar lá para fazer essa visita. O Max, o diácono Max, Cristina, eu vou também junto. E se tiver mais 2 irmãs que queiram e puderem ir. Mas nós vamos ali levar um material que eu já coloquei no grupo. Já tem 2 semanas que eu pedi às irmãs para que pudessem, né, os grupos da igreja, também das lideranças, que trouxesse alguma coisa. Que lá sempre pedem materiais assim para o alimento que eles chamam de mistura, né? Que é carne. E eu pedi, fiz o apelo. Chegou muito pouca coisa. E eu peço a você que ainda dá tempo você ajudar de alguma maneira, ou trazendo, ou deixando alguma oferta, alguma coisa que a gente possa comprar amanhã. Amanhã nós teremos que sair para comprar, porque não chegou quase nada praticamente. Mas se você puder ajudar de alguma maneira, ajude, porque amanhã nós vamos lá levar esse alimento para eles e outras coisas também que eles necessitam. Então, está aí feito o apelo e nós prosseguimos. Nós somos a Igreja do Senhor e amanhã nós vamos sair daqui 1 hora. Então, na parte da manhã, você ainda pode trazer alguma coisa. À noite, temos o culto também, no horário, pode trazer também. Mas, durante o dia, a partir de 8 horas, tem pessoas aqui que vocês podem passar aí e deixar alguma coisa. Mortadela, carne seca, frango, o que tiver. Carne fresca também, que amanhã a gente bota no isopor e leva. Tá bom? Então, que Deus abençoe a vocês, a cada um de nós, para que a gente prossiga a ver também as necessidades do próximo. Amém? Bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. Fique de pé, nós vamos encerrar, mas antes queremos orar pelos nossos pedidos de oração, como temos feito recorridamente aqui. Se você puder estender as suas mãos, eu vou citar aqui alguns nomes. O Sérgio Siqueira, que está passando por um momento difícil, a Eliane Ferreira, que pede oração pelo seu pai Antônio, a Maria Pestana, que pede oração pela Cecília, pela Marta Batista, Comarque Batista, Maria Monteiro Batista, Davi Monteiro, Taiomara, Jorge Miguel, Maria Lúcia pede oração pela saúde e vida espiritual, a irmã Leia pede oração pelo seu neto Arthur, que hoje está completando 2 aninhos de vida,
e queremos orar pela Jaciara, que é a mãe do nosso amigo irmão Júlio, que está internada. Estenda as suas mãos, Senhor. Apresentamos a Ti todos esses nomes, na certeza de que antes mesmo de nós citarmos esses nomes aqui do púlpito, Senhor, deles mandarem a mensagem ou escreverem num papel, temos a certeza de que o Senhor já conhece cada um deles, o Senhor conhece cada necessidade, cada desafio pessoal, Senhor. Mas como igreja estamos aqui unidos, intercedendo, clamando, orando, porque a Tua palavra nos ordena que à medida que a gente pede, a gente recebe, à medida que a gente bate, a porta se abre, porque todos aqueles que pedem recebem, todos aqueles que buscam encontram, porque nós cremos pela fé que a porta da restauração, a porta da cura, a porta do milagre, a porta do provisionamento, ela já está sendo aberta pelo poder que há no nome de Jesus. Não só oramos pela restauração, não só oramos pela cura, pela proteção, pelo livramento das cavernas físicas, emocionais e espirituais, mas também oramos em gratidão, Senhor, pelo Arthur, que completa 2 anos de vida. É um grande privilégio nós celebrarmos o dom da vida, Senhor, o ar que nós respiramos, Senhor, o fôlego que foi soprado nas nossas narinas, Senhor, e nós Te agradecemos pela vida do Arthur, que completa 2 anos, que ele possa continuar crescendo não só fisicamente, livra de todo mal, livra de toda enfermidade, cuida da sua mente, cuida do seu coração, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor, de transtornos múltiplos, mas a certeza, Senhor, de que a saúde que vem do Senhor, a saúde que alimenta a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, através do Senhor Jesus, está alcançando também a vida do Arthur, Senhor, que ele possa continuar crescendo em graça e sabedoria, Senhor, dá discernimento ao papai, à mamãe, para continuar cuidando dele, Senhor, assim como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós Te glorificamos, Te bendizemos e Te adoramos e pedimos, Senhor, assim como o Senhor nos trouxe guardados, protegidos pelas Tuas mãos, Senhor, que não estão encolhidas, mas que o Senhor possa nos levar também de volta para os nossos lares, nos dando um tempo de comunhão, Deus, de comunhão em casa, em família, com os nossos amados e queridos, e que logo mais à noite nós possamos estar de volta às 18 horas, Senhor, para mais uma vez sermos alcançados e abençoados pela Tua palavra. É a oração que nós fazemos e assim a ministramos em nome de Jesus. Que você diga amém. Você quer aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Bate a mão assim para quem está do seu lado, assim, diga para ele assim, ó, foi muito bom nós estarmos juntos. Até logo mais à noite, às 18 horas, em nome de Jesus.